Bom dia, meus amigos e minhas amigas ligadas aqui pela TV LW. Nós estamos, a partir de hoje, no quadro Eleições 2024. Aqui, nós vamos receber sempre convidados, seja pré-candidatos à Câmara Municipal e também à Prefeitura de vários municípios do Estado. Mas também nós vamos falar e analisar as pesquisas, as últimas pesquisas, como vai andando cada cenário em cada município ou em cada região do Estado. Então, você é convidado a ficar sempre muito bem ligado aqui na TV, porque sempre, nós vamos tratar sobre eleições para o próximo ano. E nessa abertura deste nosso encontro, eu recebo hoje Jabel Hinojosa. Ele é presidente do Instituto de Gerenciamento de Cidades. É formado em Direito pela Faculdade Católica de Pernambuco, é pós-graduado em Gerenciamento de Cidades pela UPE. Também tem várias especialidades com estatísticas e planejamentos. Jabel, bom dia, seja bem-vindo ao nosso quadro Eleições 2024. Bom dia, Adriano, bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Jabel, a nossa primeira cidade que nós vamos conversar hoje, já que a pesquisa foi divulgada recentemente pelo Instituto Plural, e você vem para cá para comentar, porque você conhece os números, você entende disso, você trabalha com isso em vários assuntos internos, e a Plural fez uma pesquisa agora em dezembro para a cidade de Venturosa. Qual foi o período que foi feita essa pesquisa agora em Venturosa e quantos eleitores foram ouvidos? Bom, a pesquisa foi muito bem feita, bem elaborada. O Instituto Plural é um instituto já conhecido no estado todo. Foram realizadas 300 entrevistas ao município de Venturosa, com a margem de erro de 5%. Então, está dentro do padrão, dentro do parâmetro, e foi realizada agora no início de dezembro. No caso, esse levantamento, essa pesquisa, ele não só escuta, não só conversa, não só bate na porta da população do município, mas também atende também a zona rural, que é grande lá. Isso, ele mapeia, de acordo com os dados do IBGE, dos censos, qual o perfil e qual o quantitativo de zona urbana e rural, bem como o percentual da comunidade por bairro e por zona rural. Então, assim, não é só você pegar o número e distribuir pela cidade toda. Existem umas técnicas utilizadas em pesquisas eleitorais que, além disso, ele levanta o percentual de mulheres e homens, o percentual de faixa etária, o percentual de renda e de escolaridade. Através dessa divisão todinha, é que você mapeia o município e começa a fazer as entrevistas. Jabel, para você que trabalha diretamente com isso também e trabalha na parte de gerenciamento também de cidades, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância de uma pesquisa eleitoral para uma eleição e para os municípios. Isso, a pesquisa eleitoral ela é o retrato daquele momento, né? Então, é uma foto do início de dezembro. Isso não quer dizer que se hoje sair uma urna, começar a abrir as urnas, porque hoje já estamos já no meio do mês, ou ano que vem, no dia da eleição, vai ser o que saiu hoje. Então, até que a gente vê evoluções, fatos acontecendo, fatos novos, que podem mudar o rumo de uma eleição. Porém, se você faz periodicamente pesquisas, você vai ter noção de onde está sendo, para onde o eleitorado está gostando ou não da sua gestão pública, bem como norteamos os nomes pré-candidatos que podem aparecer. Então, é muito importante que o gestor público, o candidato, o pré-candidato, ele faça pesquisas periódicas para que ele possa ter um retrato do seu município. Muito bem, nós estamos conversando aqui com o Jabel e nós estamos aqui, vamos falar um pouco sobre a pesquisa divulgada agora no começo do mês de dezembro, que é pelo Instituto Plural, que é um dos mais bem conceituados do estado de Pernambuco, em várias pesquisas que acontecem quase todas as eleições, não só aqui na região, mas em centenas de municípios aqui do estado, né? Eu quero aqui, só para lembrar ao nosso internauta, que o Instituto Plural, repito, é considerado um dos melhores do estado de Pernambuco, porque ele não faz somente para a eleição, ele também faz para avaliação de gestão municipal, também trabalha diretamente com empresas também. Acontece isso também, né? Acontece. A pesquisa pública,
a pesquisa eleitoral ela não só é contratada pelo gestor, empresas querem sentir como está o mercado também, para ver se investe naquele município ou naquele estado, né? Se tem um respaldo da comunidade. Então, várias pessoas contratam pesquisas eleitorais. É fundamental para quem seja empresário ou político, ele precisa estar sempre monitorado por uma pesquisa, né? Para saber onde é que está acertando, onde é que está errando, onde é que precisa avançar, né? Onde é que não precisa ser avançado, onde é que está bom. Dentro dessa pesquisa, quais são os principais pontos levantados pela Plural, porque ela é feita de ponta a ponta, na verdade, né? A Plural, nessa pesquisa realmente que ela fez em Venturosa, ela levantou várias opções de nomes, vários levantamentos para dar um norte para quem vai querer ser candidato, né? Então, são vários cruzamentos, bem como a avaliação da gestão, né? Nesse não tem, mas tem muitas das vezes se pergunta qual melhoria você queria no seu município, o que é que está ruim no seu município. Então, ele meio que mistura um pouco o quantitativo com a qualitativa, embora que a qualitativa é muito mais complexa, porque existe a pesquisa qualitativa, existem entrevistas e outros levantamentos de dados, mas isso já norteia também um gestor ou uma empresa. Uma empresa ela pode fazer uma pesquisa de mercado para ver se o preço dela está compatível com os produtos com o mesmo produto que ela fornece, ou com o mesmo serviço, se a qualidade do produto dela está boa ou não, onde ela deve melhorar. Da mesma forma, ele vai para o lado da gestão pública e para o lado político. Aqui eu posso melhorar, a população está reclamando mais de que ponto? É saúde? É educação? Então, naquele bairro ali, os postos de saúde não estão funcionando bem, porque a reclamação é de 60%. Então, faz também norteia o gestor, além de ter seus olheiros, seus vereadores e sua população, e ele também visitando, uma pesquisa dessa dá norte para ele poder fazer alguns ajustes. Então, só para poder aqui confirmar o que você falou no início, para quem está em casa acompanhando de Venturosa, foram ouvidas 300 pessoas, com a margem de erro de 5%. De 5% para mais ou para menos. Nós vamos para o primeiro ponto que a gente separou aqui, que são um dos principais pontos, que é sobre a questão da eleição municipal para o ano que vem em Venturosa. Liderança política em Venturosa. Pronto. Antemão, aqui acho que ela colocou aqui que a gente estava falando. Foram feitas 300 entrevistas com a margem de erro de 5,66%, eu arredondei para 5%, e agora vem para o seu questionamento, que a liderança política que a população de Venturosa mais admira. E aí, que não é surpresa para ninguém, o doutor Eudes tem uma liderança política muito grande em Venturosa há anos, e mostra ele com 49%, que o eleitorado de Venturosa entende que ele é a pessoa que mais a população de Venturosa admira. Depois, nós temos Adriano e Hernandes. Hernandes é o vice-prefeito, então é natural que ele apareça. E Adriano talvez seja a liderança da oposição de Venturosa, que também seja parte dos seus 9% de admiração da população de Venturosa. Os demais são citados talvez por desconhecimento popular ou que ainda estão ganhando força na política de Venturosa, mas o natural realmente seria uma pessoa da oposição e as lideranças maiores da cidade da situação, que aí, no caso, mostra que é o doutor Eudes e o vice, Hernandes. Outra coisa interessante é que a gente não separou essa imagem, mas mostra uma aprovação do doutor Eudes acima de 70%. Durante o ano todinho. Então, mostra realmente que ele, além do povo admirar ele, entende ele como um ótimo gestor de toda a sua gestão. No caso, então, na avaliação de aprovação da gestão, ele chega a 70% de aprovação como prefeito. Isso. E aqui... Durante todo, pelo menos desde 2022, que foi a primeira pesquisa da Plural até agora, ele segue com essa margem tranquila, folgada. Certo. Aqui no gráfico, Jabel, qual o maior líder político? O prefeito ele lidera com folga, né? 49%, ou seja, ele está 40% à frente do segundo colocado, que seria o Adriano do Posto. Uma margem muito grande, né? Uma margem muito grande, mostra realmente que é a pessoa mais admirada da cidade e a tendência de essa liderança dele passar para o candidato que ele apadrinhar, né? Ou seja, quem ele botar a mão e dizer, esse aqui é meu candidato, eu apoio,
a tendência é, como a população de Venturosa admira ele e apoia a gestão dele, tende a seguir o apadrinhamento dele, seja para Adriano, aqui apresentador, seja para Hernandes, seja para Kelvin, seja para Adriano do posto não, porque ele é oposição. Mas, ou seja, quem ele apadrinhar, como ele já fez isso em eleições passadas, no qual ele apadrinhou Hernandes foi eleito com folga. Né? Pronto, então ó, veja só como é interessante a observação de quem trabalha com isso. E quando você para pensar um pouco, Jabel, e você que trabalha diretamente com isso, e você tem acompanhado eleições em vários municípios do estado, quando você cita agora, por exemplo, o prefeito atual de Venturosa, Eudes, ainda não se pronunciou de quem vai ser o candidato do grupo. Mas quando você mostra aqui pela plural que um prefeito, que é considerado pela população como o maior líder político, com 49%, ou seja, seguindo até quem votou na oposição, votou, por exemplo, no Adriano na última eleição, veja que 49% avalia que Eudes é a maior liderança política carimbada em Venturosa. E um prefeito que vem desde 2000, quanto a primeira pesquisa da Plural? 2022, agosto. 2022, até dezembro, sendo monitorado várias vezes por várias pesquisas, e sempre à margem dá sempre 70% de aprovação à gestão do município de Venturosa, a tendência, como você falou, quando ele determinar quem é o candidato dele, consequentemente, o eleitorado que aprova a gestão vai confiar no candidato que ele apresentar. Vai confiar por aprovar a gestão dele e por ele ser admirado. Você pode ver, normalmente a oposição de Venturosa, ela consta aproximadamente 30% do eleitorado. E você vê que quando faz a pesquisa, apenas 9% diz que o líder admira o Adriano do Posto. E 50% admira eles. Então, a população entende também, mesmo quem vota na oposição, que quem é o maior líder, quem é o doutor Eudes. Bom, nós estamos aqui agora, no outro gráfico agora, já para a pesquisa estimulada. O que é a pesquisa estimulada, Jabel? Para quem está em casa acompanhando, pesquisa estimulada. E qual foi o resultado? As perguntas elas são espontâneas ou estimuladas. O que seriam as perguntas espontâneas? Você pergunta, quem você vota para prefeito? E não dá opção de voto. Então, a primeira pessoa que vinha à sua cabeça, na sua mente, na hora você vai falar. É que não colocou aqui, mas quem ganhou, doutor Eudes. Por quê? Ele é um prefeito, bem avaliado, e é que está na cabeça do povo. O povo não quer saber se ele vai para a reeleição ou não. Quem você vota para prefeito, a primeira é feita uma marca de refrigerante. A gente vai falar aqui que já sempre a pessoa pede até não pede um refrigerante, pede aquela marca. Me deu. Né? Então, é a mesma coisa, é um estímulo para ver o que vem primeiro na sua mente. E quem aparece primeiro é o Dr. Eudes. Então, mostra a força dele corroborando aquele primeiro gráfico. Na estimulada, não. Nós damos opções de votos. Então, se a eleição fosse hoje, quem você vota para prefeito? Vamos dar alguns nomes aqui. Aí citaram Hernandes, Kelvin, Adriano do Posto, Tarcísio, João Henrique. Então, em cima desses nomes, a população, no início de dezembro, acho que 5 a 7 de dezembro, deu o seu veredicto. Eu voto em A, B ou C. E aí a gente faz essa compilação dos dados e fecha nesse gráfico. Então, no início de dezembro, em primeiro lugar aparece Hernandes com 32% e Kelvin com 26% e Adriano do Posto com 26%. O que é interessante, como a margem de erro é de 5%, isso quer dizer que Kelvin está entre 26 a 31. E Hernandes está entre 32 a 27. Ou seja, é um empate técnico, embora Hernandes apareça na frente aí, 6 pontos na frente de Kelvin. E Adriano do Posto, consequentemente, também está empatado com Hernandes e Kelvin. Então, é um empate triplo, porém com uma leve força para Kelvin, por ele estar na frente do gráfico. Mas se a gente utilizar a margem de erro da plural, há um empate técnico entre os três. Né? Que isso tende a dissolver, porque sabe-se lá que Hernandes e Kelvin é no mesmo grupo político. Então, quando você soma, aí já vai para 58%. Próximo da liderança do Dr. Eudes e da aprovação do Dr. Eudes. Então, a tendência realmente é que o Partido Verde e Amarelo, por enquanto, como eu disse, é a foto de agora,
demonstra de novamente sua força venturosa, e quem doutor Eudes apadrinhar e disser vamos votar nele, eu vou confiar nele, a população vai seguir. É interessante aqui no gráfico, para quem está em casa, não sei se vocês podem colocar direto na tela aí para quem está em casa, para estar acompanhando, você vê aí de que, por exemplo, no caso de Hernandes, Jabel, você que entende muito mais do que eu, já foi vice-prefeito, já foi prefeito e vice-prefeito, né? Então, ele é muito conhecido. Então, aparece aqui com 32% na pesquisa, se esses fossem os nomes. Kelvin, que é um cara mais jovem, que está chegando agora, é um pré-candidato a prefeito, tem sido citado pela população, ele já aparece com 26%. Para você ter uma ideia. E o Adriano do Posto, que já é um cara ligado à política, já foi candidato na outra eleição passada, é pré-candidato novamente, vem empatado com o Kelvin. Dá para se entender de que realmente Kelvin aparece já com uma liderança forte para essa eleição do ano que vem, caso seja candidato do prefeito para essa eleição do próximo ano. Isso. O que dá para entender é o seguinte: o Partido Verde e Amarelo ele já vem com muita força, acima de 50%, não é? A Adriano mostra a tendência, como eu disse anteriormente, que a força, por enquanto, do Partido Vermelho é de 30% a 35%, ele já está com 26%, está naquela margem de erro. Então, mostra realmente que 70% da aprovação de Eudes fortalece o Partido Verde e Amarelo. Né? Kelvin é um nome novo que, pelo jeito, ver essa foto agora, está sendo bem avaliado pelo município. A gente só tem que entender se ele é conhecido pelo município todo ou se ele não é conhecido pelo município todo ainda. Né? Mas vai ter gráfico aí que vai ter postagem aí que vai poder identificar isso. Hernandes mostra que, por ele ter sido prefeito, é natural ele estar na frente. Por ele ter sido, agora ele é recém-vice-prefeito também. Ele não deixa de ser uma liderança política na cidade de Venturosa. Né? Agora, não se sabe se ele ainda é isso, porque foi Eudes que apadrinhou ele e ele está acompanhando o grupo, e por isso ele mantém esses 32%, né? Porque ele faz parte do grupo. A população de Venturosa entende ele como grupo de Eudes. Então, aí só se acontecesse algum fato novo para identificar se esses 32% é de Kelvin ou se é herança também de Eudes, porque Eudes é padrinho dele. Tudo que está sendo apresentado hoje está mostrando o seguinte: todos esses pontos nessas pesquisas, aí na pesquisa agora, na estimulada e tudo, mas aí está mostrando o seguinte: o prefeito está de fora, né? O prefeito não disse quem é o candidato, então está cada um correndo por si. Né? E talvez ele esteja fazendo essas pesquisas para ele sondar quem é melhor para ele apadrinhar, entendeu? Quem é melhor? Ele conhece os dois. Ele sabe quem é Kelvin e sabe quem é Hernandes. Sabe quem Hernandes já fez desde esse período dele, né? Ou seja, o que ele já somou ou o que ele não somou nesse período todinho. E sabe também quem é Kelvin, que acho que ele deve conhecer Kelvin. Para estar o nome dele aparecendo aqui, deve ter saído alguma conversa interna já no município que Kelvin pode ser candidato a prefeito. Então, esses nomes ele vai sondar através de novas pesquisas até lá, internas, porque essa pesquisa pode ter sido divulgada, porque a fase de pesquisas registradas é a partir do ano que vem, a partir de janeiro. Então, pesquisas ainda desse formato, sem registro, pode ser divulgada ainda em dezembro. Né? Por isso que muitos municípios estão divulgando agora, aproveitando, mas depois só pesquisas registradas pelo TSE. Muito bem. Então, nós estamos aqui recebendo o nosso amigo Jabel, que é formado em Direito pela Faculdade Católica de Pernambuco. Lembrando mais uma vez que Jabel é pós-graduado em Gerenciamento de Cidades pela Universidade de Pernambuco e ele tem também várias especialidades com estatísticas. Para deixar muito bem claro aqui para quem está acompanhando esse bate-papo e falando aqui e desbulhando, como diz o Matuto, essa pesquisa realizada pelo Instituto Plural, agora no começo de dezembro, um dos institutos com a maior credibilidade aqui do estado de Pernambuco. Jabel, sobre a questão do gráfico aí de conhecimento da população sobre Hernandes e Kelvin. Pronto. Isso é interessante a gente observar. Por exemplo, Hernandes, por ele já ter sido prefeito, já ter sido vice-prefeito, a tendência é que a população de Venturosa conheça bem Hernandes, né? Conheça quem é Hernandes. E aí a gente pegou aqui o total dos 300, que conhece muito Hernandes, 58%, que conhece mais ou menos 31%, e só ouviu falar 11%. Ou seja,
100% da população, pelo menos, ouviu falar sobre Hernandes. E que conhece muito, cerca de 60%. Então, mostra que a tendência dele crescer mais durante a eleição é mais difícil, porque todo mundo que já conhece ele tem 32% hoje de intenção de voto, se saísse os três, né? Como a gente sabe que a tendência não saiu os três, saiu dois, ele logicamente poderia herdar a votação de Kelvin, que aí vai depender muito da gestão do prefeito de decidir. Muito bem. Ô, Jabel, geralmente, você que trabalha com isso e conhece muito bem, qual é o prazo que deve ser feito de uma pesquisa para outra para que o prefeito, o candidato venha estar sendo monitorado e como é que está a situação? Vai depender do perfil do município. Por exemplo, tem eleições que se mudam em 15 dias a eleição. Né? A gente tem exemplos práticos perto da gente aqui. Ou tem eleições muito apertadas, com 3%, 2%. Então, a pessoa é bom fazer semanalmente, porque se você está com 2% só na frente, você dá mais de erro. Né? Então, se você cresceu muito num bairro lá populoso, você pode perder a eleição, porque você não está monitorando. Ó, o cara cresceu lá. Então, é interessante, porque você está ali na margem de erro. Já tem eleição, começa de venturosa, que ele pode dar, por enquanto, mês a mês, dois meses, trimestralmente. E quando chegar na eleição, fazer mensal, só para ficar monitorando. Porque é uma eleição mais confortável, pelo menos por enquanto, né? Possa ser que fatos novos aconteçam, como eu disse. Eleição ela é muito dinâmica também. A gente viu um exemplo em Recife, que um candidato a prefeito estava na frente das pesquisas, faltando uma semana, puxou uma arma na Avenida Boa Viagem e perdeu a eleição. Então, fatos novos mudam o rumo da eleição. É interessante ver o poder como você falou aqui, eu volto a citar novamente, o quanto eu sempre muito bem avaliado quando foi prefeito. E, se não me engano, acho que já é a terceira vez que ele é prefeito de Venturosa, se não me falha a memória. Mas, assim, é um cara que ele mantém um eleitorado muito forte, muito fiel a ele, né? Então, eu fico muito feliz aqui. Jabel, a gente tem recebido também aqui algumas perguntas, também dos nossos convidados, também ligados à área de comunicação, e uma das na última eleição presidencial que envolveu Lula e Bolsonaro, vimos os principais institutos de pesquisas divergirem dos seus resultados. Isso é normal? O fato de divergir tira a credibilidade de uma pesquisa? Veja, cada instituto de pesquisa tem sua metodologia de trabalho. Então, isso não vai tirar a credibilidade daquele instituto. E na reta final, a gente sabe que a pesquisa eleitoral, a eleição para presidente foi muito conturbada, né? Fatos novos acontecendo 24 horas. Teve até deputado que puxou arma, granada. Então, todo fato novo vai convergir naquele resultado de pesquisa. Então, a foto de ontem, se acontecer um fato novo amanhã, aquele número já muda, principalmente para presidente, onde o país estava dividido. Na reta final, a gente viu que todas as pesquisas ficaram dentro de sua margem de erro. Então, nenhuma pesquisa errou. A pesquisa foi uma eleição muito apertada. De início, uma tendência aqui ou ali, de uma Paraná Pesquisa, de outro instituto, depende muito da metodologia que ele usou. Se ele ouviu mais no Nordeste, se for uma pesquisa mais centralizada. Então, não tira a credibilidade. Na reta final, o que importa é a metodologia de cada uma. E cabe ao eleitor também seguir. Pô, esse instituto nunca errou, esse instituto errou mais. Isso sim é que dá credibilidade, se o seu trabalho é fixo. A Plural, a gente entende que é uma empresa séria, séria demais. Vários políticos que eu conheço contratam a Plural para fazer pesquisas internas. Deixa eu só perguntar também, aproveitando aqui, que vai chegando aqui as perguntas do pessoal ligado à área de comunicação, e nós sabemos, antes de ir para as duas perguntas finais da nossa entrevista, nós terminou a eleição presidencial, mas continua a mesma polarização, Lula versus Bolsonaro. O ano que vem, com a eleição de prefeito, e o Nordeste, que tem uma tendência de ser mais lulista do que bolsonaristas, isso pesa também para a eleição municipal do candidato que apoiou Bolsonaro e do candidato que apoiou Lula? Com certeza. Principalmente em cidades que o amor por Lula seja maior, né? Você vê que até a nível municipal, em cidade grande como Recife, Jaboatão,
já tem seus efeitos. Tem candidatos lá que eram apoiavam o Bolsonaro, que estão caindo nas pesquisas. Enquanto os pretensos candidatos que são apoiados por Lula, não é, estão crescendo. O que isso vai também depender? Vai depender de como será a gestão de Lula para o ano que vem. Não é? Se a economia melhorar, se realmente a população for beneficiada com a gestão federal e a estadual, que também nós temos aqui Raquel Lira, o governo do estado trabalhando, não é? Então, se o candidato apoiado por Raquel e por Lula ou por Bolsonaro, isso vai depender muito da evolução das gestões estaduais e federais. Se o Brasil crescer, a tendência no Nordeste é quem é apoiado por Lula ou quem apoiou Lula crescer mais. Se tem algum candidato que apoiou o Bolsonaro publicamente na sua cidade, se Venturosa tiver, a tendência é ele diminuir, porque vão lembrar isso ao eleitor. Você lembra que aquele candidato apoiou o Bolsonaro? Agora vai depender da evolução do crescimento da gestão do Lula. Muito bem. Olha, deixa eu perguntar aqui, dos candidatos, dos possíveis pré-candidatos à Venturosa, o nome mais novo é o de Kelvin. Né? É o de Kelvin. É o de Kelvin. Quem conhece Kelvin na pesquisa da Apurado? Pronto, tem um gráfico que eu pedi para ela colocar aí. Você conhece Kelvin? Muito, 23%. Mais ou menos, 30%. Só de ouvir falar, 31%. E nunca ouviu falar dele, 17%. Ou seja, cerca de 17% da população de Venturosa não sabe nem quem é Kelvin ainda. E o ouviu falar, 31%. É um número alto ainda, que não tem um conhecimento muito sobre Kelvin. Entre muito e mais ou menos, só temos apenas 53%. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que metade da população ainda tende ainda a conhecer se Kelvin for candidato. Ele vai aparecer, vai falar com o pessoal, vai visitar as localidades. E esse número de Kelvin na pesquisa pode aumentar ou diminuir, vai depender se o povo gostar quando ele for apresentado. Né? Mas tende a ele, sim, ele tem cauda para crescer muito mais numa pesquisa futura, ou cair dependendo do manejo dele em a forma de conhecê-lo. Ele tem mais lastro para crescer do que os outros dois candidatos, cuja população já conhece há muito tempo. Então, a tendência é que ele vá aumentando consequentemente, porque está chegando agora, é o chamado novo, que está chegando agora na política, né? Isso, é um rapaz jovem, né? Muito bem. Jabel, última pergunta. Eu queria que você fizesse uma evolução de cenário da Plural para encerrar esse nosso bate-papo hoje aqui. Pronto, a evolução vai demonstrar tudo que a gente falou desde o início dessa entrevista, que a pesquisa é o retrato daquele momento. Né? Então, pode ser que o voto mude a qualquer momento. Se acontecer um fato novo amanhã, tudo pode mudar. Se o prefeito disser, não, o meu candidato é Adriano, aqui apresentador, você vai começar a aparecer na pesquisa. Né? Tudo vai poder aparecer. Aí tem um gráfico aqui, que acho que ela vai colocar agora, que aí vai comentar essa evolução desde agosto de 2022 até agora, que a Plural, pelo que eu entendi, já é contratado já há um bom período por lá para fazer pesquisas internas e ela colocou isso no gráfico. Aqui nós vamos ver, essa não é a outra, é a 7. Essa é aquela que eu falei da aprovação do Dr. Eudes, que é acima de 70%, tá vendo? No caso, ele está chegando a quanto agora? 76%. Bom, 76% da população aprova o governo do prefeito Eudes. É um número alto, né? Muito 76%. Alto. Muito alto. Difícil de uma oposição conseguir votos, porque a população aprova a gestão dele. Para quem está... Eu vou pedir para a Zilma colocar na tela, para quem está em casa acompanhando, ou seja, de junho de 2020, Jabel, de junho de 2020 a dezembro de 2023, você veja que ele começou com 76, o máximo que chegou foi a 79 e continua com 76%, ou seja, sempre naquela margem alta da aprovação. E na margem de erro proposta pelo Instituto, que é de 5%. Muito bem. O próximo gráfico agora é sobre a evolução de cenário que eu conversei com o Jabel aqui. Isso. Pronto. Aqui nós vamos ver, como eu disse, que eram fotos realmente da situação do momento. Se você olha observar em agosto de 2022, quem estava na frente da pesquisa? Adriano do Posto. Então mostra que ali, antes da eleição para deputado, a oposição era mais forte do que a situação.
Adriano do Posto estava na frente de Hernandes, de 39% a 34%. Logicamente, com a margem de erro, eles estavam em empate. Né? Deve ter acontecido um fato novo, entendo eu. Será que não foi a campanha para deputado? Quem ganhou lá? Então, a situação, se o candidato à eleição a deputado ganhou da situação, a tendência depois é o jogo virar, porque a situação foi em campo, foi chamando as lideranças, mostrando que era o melhor para a cidade. Como o doutor Eudes tem uma força muito grande na cidade, que a gente viu nos primeiros resultados, ele pode ter revertido esse resultado. E aí nós vamos ver em janeiro de 2023 que Adriano do Posto volta para os seus 27%, né, que é o que ele tem hoje, 27, 26, e a situação, que só tinha o nome de Hernandes, estava com seus 39%. Então aí mostra claramente que depois, talvez seja isso, que depois da eleição para deputado, a força do doutor Eudes, a força do Partido Verde e Amarelo, voltou a aparecer nas pesquisas. Não é? E em junho, aparece um nome novo, que é Kelvin. Né? Você vê 11%, em setembro 20% e dezembro 26%. Por que apareceu Kelvin? Aí temos que analisar fatos da cidade, que eu não tenho conhecimento. Talvez tenha sido da campanha presidencial, se um apoiou Bolsonaro, outro apoiou Lula, e aí surgiu um novo nome, né? Se na campanha para deputado, esse Kelvin possa ter começado já a visitar as cidades, as localidades, para pedir voto para Lula ou para Bolsonaro, aí não sabe. E começa a ficar conhecido da forma, da estratégia que ele esteja fazendo por lá, a população começa a gostar do estilo dele e começa então a citar, então, na pesquisa, esse grau, né, de subida aqui do pré-candidato. Né? E veja que mesmo com o nome novo surgindo, ou seja, o Partido Verde e Amarelo ganha mais 26% e o Hernandes ele não sai do canto. Ele está estável. Por quê? Porque como o Kelvin, apenas metade da população conhece ele, a tendência é ele crescer, e ele estava crescendo. 9, 20, 26. Né? Então, a tendência é ele crescer mais, porque muita gente vai conhecer ele. Então, é um trabalho, tá aí para eu decidir, muito bom, porque tem 2 nomes bem aprovados na situação lá. Um ele já conhece de gestão, porque um já foi prefeito, e o outro ele pode apostar. Então, para ele está confortável. Bom, vamos aguardar quem será o candidato apresentado pelo prefeito. Quem for apresentado pelo prefeito Eudes vai estar com meio caminho andado rumo à prefeitura. Tá com o pé. Jabel, suas palavras finais para os eleitores e internautas, em especial de Venturosa. Bom, eu quero agradecer aqui a confiança de Adriano e o convite, né, da TVLW. Meu instituto ele faz pesquisas desde 2009, desde sua fundação, porque eu já fazia pesquisa com outras equipes internas antes disso, há quase 20 anos. E aí eu gosto, é uma coisa que me apaixona, essa questão de pesquisa eleitoral. Estou à disposição sempre que precisar. E o pessoal de Venturosa, parabéns, realmente parece que a gestão do Dr. Eudes é uma gestão muito boa, porque ela é firme em sua aprovação, sabendo que todo número pode mudar. Isso aqui não é um veredito da eleição. Fatos novos acontecem, nomes novos aparecem, apoios mudam, né? O que vai se entender agora, quando o Dr. Eudes apadrinhar alguém, dizer, o meu candidato é esse, se o outro vai aceitar, se o outro não vai aceitar, se ele vai mudar de lado. Será que ele vai mudar de lado? São as velhas costuras. São as velhas costuras políticas que está muito recente ainda. Né? Nós temos aí quase um ano para a eleição e isso muda muita coisa. Né? Tem cidade fechando parceria agora. Traz um, traz a outro. Agora vamos ver a fidelidade desse grupo. O grupo de Eudes é unido realmente? Vai aceitar quem Eudes decidir? Veremos nas próximas pesquisas e nos próximos capítulos. Muito bem. E Jabel vai estar aqui para comentar, será sempre o nosso convidado especial para comentar sobre as pesquisas que com certeza em janeiro ou fevereiro vai ter outras pesquisas e nós vamos convidar novamente para que ele volte aqui para a gente contar sempre analisando cenário por cenário desde 2022 até a próxima pesquisa que será apresentada em Venturosa. Vamos estar sempre ligados aqui no aguardo, tá bom? Obrigado, Jabel Hinojosa, presidente do Instituto de Gerenciamento de Cidades. E a você de Venturosa, muito obrigado pela sua audiência. E lembre-se,
Nós vamos voltar em breve, falando também de outros municípios e recebendo também possíveis pré-candidatos para as eleições de 2024. Um abraço e até o próximo encontro.